Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Seu Professor de História. Eu sou o professor Isaac Herder e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando aí sobre a Revolução Francesa. Essa é a segunda parte aí da nossa explicação, né, dos nossos vídeos aí sobre a Revolução Francesa, ok? A gente parou, né, no último vídeo. Se você não viu esse primeiro vídeo, você está no segundo vídeo e você pode voltar para o primeiro vídeo acessando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Fica à vontade para fazer isso. Se você não assistiu, vai lá, assiste o primeiro vídeo e depois volta aqui, porque esse aqui é uma continuidade do primeiro vídeo, joinha? E nós paramos exatamente quando a Revolução, né, ela estava começando, né, quando o terceiro Estado e alguns membros do primeiro e do segundo Estado decidiram aí formar a Assembleia Nacional Constituinte. E aí nós vamos dar início aqui à primeira fase da Revolução Francesa, que é a chamada, né, Era das Instituições. Aqui tem o período, né, entre 1789 e 1792, que teria sido o período que durou a chamada Era das Instituições. E o que teria acontecido nessa tal fase da Era das Instituições? Então, a primeira coisa foi a formação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Então vai se formar ali uma Assembleia com o objetivo, assim como qualquer Assembleia Constituinte ou Nacional Constituinte, com o objetivo de criar uma constituinte, uma constituição, ou seja, um conjunto de leis, uma carta constitucional, um código de leis para o país, né? Basicamente era isso. Nesse primeiro momento, a Assembleia vai ser dominada pela alta burguesia, o Partido dos Girondinos, e tinha como objetivo, acabei de dizer, né, criar aí uma constituição e estabelecer uma monarquia constitucional, ou seja, a França iria deixar de ser uma monarquia absolutista, na qual o rei mandava, né, e desmandava fazer as coisas do jeito que ele queria, né? Os poderes do rei eram basicamente ilimitados e a Assembleia Nacional Constituinte agora impunha, né, uma constituição, uma nova ordem, na qual até mesmo o rei deveria ter os seus poderes limitados pela lei. E a lei estava na Constituinte, ok? Também a fase, né, do Grande Medo, tá? Marcou basicamente o início da Revolução. Foram revoltas de camponeses e trabalhadores urbanos, né, que perseguiram e mataram membros da nobreza francesa. Né? Muitos nobres nesse momento vão fugir da França. Alguns autores vão dizer que esse movimento, né, esses movimentos aí do Grande Medo, eles foram movimentos incontroláveis, né? A alta burguesia não conseguiu controlar, nem nenhum tipo de... não havia... É como se fosse uma manifestação espontânea, né? As camadas mais pobres, mais miseráveis, se sentindo aí extremamente ultrajadas pela falta de sensibilidade do primeiro e do segundo estado, né? Elas vão se voltar contra esses dois estados, principalmente o segundo, né, a nobreza, e vão atacar, né, e perseguir, matar, assassinar os membros aí do segundo estado, tá? São muito comuns aí relatos, né, de que famílias inteiras eram assassinadas, né? Nobres tinham suas cabeças decepadas e fincadas, né, colocadas nas pontas de lanças, né, ou então em traves de madeira para poder serem exibidas aí como troféus pelo terceiro estado, né, por camponeses, trabalhadores urbanos, né, os sans-culottes aí. Então foi uma fase de muita apreensão por parte do segundo estado, né? Ele percebeu que ele havia realmente perdido o poder ali na França. Além disso, né, outra coisa importante que aconteceu foi que logo a Assembleia, né, ela vai abolir os privilégios feudais, ou seja, né, o primeiro e o segundo estado eles vão perder os seus privilégios, né? Eles vão passar a pagar imposto, eles vão ter que responder perante a lei da mesma maneira que os membros do terceiro estado. Além disso, né, foi decretado também o fim da servidão. Então, a partir desse momento, não haveria mais a servidão, o conceito de servo, né, aquele cara que estava preso à terra, que deveria trabalhar lá para o seu senhor, para o nobre e tudo mais. E, além disso, houve o confisco, né, das propriedades dos nobres, ou seja, os nobres perderam as suas propriedades e iniciou-se um processo de reforma agrária. Apesar desse processo ele não ter se concretizado
logo durante a Revolução Francesa, isso só vai se concretizar numa fase posterior, né, depois da Revolução Francesa, lá no período na era napoleônica. Né? Napoleão, com o Código Civil, ele vai ratificar a reforma agrária, mas ela começa aqui, né? O processo começa aqui. Além disso, houve também, né, contra o primeiro Estado, os membros do primeiro Estado. Além disso, a Revolução também realizou o confisco e a nacionalização dos bens da Igreja Católica. Né? Ou seja, todas as terras, as propriedades que eram da Igreja Católica, que era muito poderosa, muito rica naquela época, foram confiscados e nacionalizados, passaram a fazer parte agora da França. Né? E também foi aprovada a Constituição Civil do Clero, o que na prática, de maneira bem resumida, não vou me aprofundar muito nisso aqui, limitava o poder do clero. O clero deixava de ter todo o poder que ele tinha anteriormente, ok? Isso é bem importante porque mostra como o primeiro e o segundo estado vinham perdendo poder. Além desses elementos aí que nós estamos falando, né, aconteceu também a publicação, né, extremamente importante isso, eu acho que não só para a Revolução Francesa, mas para toda a história da humanidade, porque a Revolução Francesa, no meu ponto de vista, na minha forma de entender, ela é um momento balizar no surgimento da nossa sociedade moderna, contemporânea, e no fim da sociedade do antigo regime. Ela começa a colocar as balizas, né, os pontos principais, as estruturas que são a base para a nossa sociedade ainda hoje. E, no meu ponto de vista, a publicação, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez seja uma das publicações mais importantes, né, ligados aí às sociedades modernas, né, às repúblicas, democracias contemporâneas, né, e esse conjunto de direitos e deveres que nós, cidadãos, não só do Brasil, mas de qualquer outro país do mundo, nós devemos seguir aí. Isso é muito importante porque ela apresenta algo novo e esse algo novo ele passa a ser concreto de alguma maneira. Por mais que ele não tenha funcionado na sua plenitude durante a Revolução Francesa e por mais que ele não funcione, né, que essas bases não funcionem aí também na nossa sociedade, mas elas são nortes, né, elas são coisas que estão no horizonte e que nós temos que perseguir para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Né? Então, aqui tem alguns dos elementos principais da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei, a tão sonhada igualdade jurídica. Né? A aprovação da Constituição de 1791, né, marca aí definitivamente o início da monarquia constitucional. E aí, exatamente, nós temos o fim do absolutismo na França e grande parte da estrutura absolutista, ou talvez quase toda a estrutura absolutista, ela foi desmontada, né, através aí desse primeiro momento da Assembleia Nacional Constituinte. Isso é um ponto bem importante. Algumas ilustrações aqui, né, os revolucionários aí atacando os nobres, né, eles estão ali entrando nas casas, a gente pode ver aqui armados, com facas, bocamartes, né, armas de fogo, e aqui martelo, vassoura. Né? Então, era um movimento muito espontâneo que atacou os nobres, atacou a nobreza e criou um clima de medo. Né? Havia um clima de medo entre a nobreza e, de certa forma, foi um choque de realidade. Né? Essa insensibilidade da nobreza custou muito cara para ela, né? Então, muitos nobres pagaram com a própria vida, né? Aqui também mostra um pouco, né, propriedades nobiliárquicas, né, de nobres, castelos, aqui casas, fortalezas sendo incendiadas, né, e as pessoas fugindo, né? Enquanto se a gente pegar aqui, a gente vê um grupo de pessoas aqui com um tronco de madeira arrombando uma porta e aqui carruagens, né, tentando fugir ali dessas pessoas que invadiam os territórios dos nobres, aí, as casas dos nobres. Além disso, a gente também tem que falar de um dos momentos mais importantes e simbólicos da Revolução Francesa, que foi a tomada da Bastilha em 1789. A Bastilha, ela não era, né, uma simples prisão, né? Ela era um lugar especialmente, né, cuidado ali pela monarquia, porque ali era uma prisão não para presos comuns, mas para pessoas que eram considerados criminosos políticos, né? Pessoas que eram contrários ao absolutismo. Né? Então, a Bastilha ela era uma prisão política, acima de qualquer coisa, e ela é vista como o símbolo
talvez um dos símbolos máximos aí da monarquia francesa. Então, quando a Revolução Francesa ela chega nesse ponto e a Bastilha é atacada, né? A Bastilha é atacada, é tomada pelos revolucionários, pelos sans-culottes, pelas pessoas envolvidas na Revolução Francesa, os presos são libertos e ali dentro também havia, né, a maioria dos historiadores falam isso, que ali dentro havia também um arsenal, né? Havia ali armas, munição, pólvora e, obviamente, os revoltosos, né? Os revolucionários, eles vão se apoderar desse armamento e passar a usar isso posteriormente, né? Além disso, né? Tá falando aqui, basicamente foi o que eu disse, né? A era das instituições, né? A monarquia constitucional marca o fim do absolutismo, né? A divisão do poder em três, né? Legislativo, judiciário e executivo, levando em consideração características que foram, né, teorizadas pelos iluministas, mais especificamente aí pelo iluminista Montesquieu. O rei Luís XVI ele é obrigado a jurar, né, obedecer aí à Constituição Francesa, respeitar a Constituição. Obviamente ele fez isso a contragosto, né, ele não era um revolucionário, ele não queria que isso acontecesse. As nações absolutistas, vendo, né, onde o ponto que tinha chegado a Revolução Francesa, se assustam, né, e não para menos. Era possível que essas ideias extrapolassem, né, o território francês e pudessem chegar nos outros países, e óbvio que muitos desses países absolutistas se sentiram ameaçados pela Revolução Francesa, né? Eram princípios que poderiam aí acabar com as monarquias absolutistas também em outros países. Depois a gente vai ver isso, e isso vai se consolidar de certa maneira, né? Então, Áustria, Prússia, né, reinos absolutistas, eles vão declarar guerra contra a França revolucionária e tinham como principal objetivo restaurar o absolutismo, né? Nesse contexto, alguns espiões, pessoas aí ligadas à Áustria, à Prússia, né, os absolutistas, eles tentam aí tirar o rei, né, tirar a família real da França, né, mas felizmente ou infelizmente, né, felizmente para os revolucionários e infelizmente para a família real, eles são capturados em Varennes e levados presos, né, de volta aí para Paris, acusados de traição. Isso vai fazer com que os ânimos se tornem se tornem exaltados, né, exalta os ânimos aí, e muitos revolucionários vão defender abertamente que o rei deveria ser executado, que a família real deveria ser executada, e passam aí cotidianamente a produzir ofensas, produzir coisas contra a família real, né, falando mal e tudo mais. E basicamente era óbvio que isso era verdade, né? O rei, né? Não as injúrias, tá, gente? Mas a ideia do rei tentar fugir para poder reconquistar a França e retomar o trono, né? No governo, uma nova. A restauração de uma monarquia absolutista, tá? Essa era a ideia, tá? Obviamente, né? Diante da ameaça, lideranças populares dos jacobinos aumentaram seu prestígio junto à população. Os jacobinos defendiam aí medidas mais radicais, mais agressivas, né, para responder à ameaça externa, principalmente, e também à ameaça interna, que era ali composta principalmente por ex-monarquistas, pessoas que queriam restaurar a monarquia absolutista, né? Dentre esses caras aí eu vou destacar 3. Galera, tem muitos outros, né? A Revolução Francesa é um conteúdo muito rico, né? E apesar dos vídeos serem bem extensos, né, os meus vídeos são bem extensos, eu tenho consciência disso. A ideia é que ele seja uma aula realmente, né, um conteúdo completo, a ideia é essa. Mas mesmo assim, eu entendo que a Revolução Francesa ela podia ser expandida muito mais aqui enquanto conteúdo. Se vocês quiserem aí que eu faça vídeos sobre, né, Danton, Marat e Robespierre, foram os 3 aqui que eu destaquei, ou também sobre qualquer outra pessoa aí, qualquer outro personagem, né? Estou destacando os 3 aí para vocês. Deixa aí no comentário. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo aí sobre a vida de cada um deles, né? Ficaria até legal, né? Um vídeo sobre o Danton, um vídeo sobre o Robespierre, um vídeo sobre o Marat e outros, né? O Davi também, o pintor, que é formidável, bem legal a história dele. E, obviamente, né, para defender o país, eles formaram aí os pelotões populares, que era basicamente um exército para poder responder à ameaça externa.
Depois da vitória francesa, né, de algumas vitórias francesas, né, dos franceses revolucionários e contra as nações absolutistas, os jacobinos proclamam a Primeira República. Né? O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta são condenados à morte por traição e guilhotinados publicamente. Obviamente é um resumo, tá, galera? Tudo isso tem uma história trágica, né, por trás. Daria para fazer um filme de cada um. As guerras, a execução de Luís XVI. Não foram execuções juntas, né? Primeiro o rei, depois a rainha foi executada. E foi um drama, né? Obviamente. Aqui a gente tem a Convenção Nacional, né? A Convenção Nacional, quando ela abole a monarquia, a abolição da monarquia e começo da república. E a gente tem aqui os parlamentares, né? As pessoas, os membros aí que compunham a política francesa, né? Obviamente. É interessante isso aqui, depois vou falar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, se constitui, né, a Convenção Nacional, ela se constitui desses principais partidos, né? A gente pode dizer que jacobinos e girondinos eram os partidos mais fortes, né? E aqui nasce, né, essas denominações que nós usamos até hoje, como denominar um partido de esquerda ou de direita ou de centro, né? Isso nasce lá na Revolução Francesa. E está mostrando aqui, né, esse pequeno esqueminha, ele mostra, né, que jacobinos defendiam interesses mais populares, da baixa burguesia, eram propostas universais, mais radicais, tinham aí a ideia da divisão da propriedade privada, defendiam o sufrágio universal, que seria a votação para todas as pessoas, eram pessoas mais preocupadas com o bem-estar social, com a questão do social de modo mais geral, tá? Pelo menos idealmente, tá, gente? E o centro aí defendia o interesse da burguesia financeira e estavam do lado de quem estivesse ganhando a disputa política, né? A gente tem partidos assim no Brasil que eles mudam, né, de lado conforme eles vão apoiar quem está ganhando, né? Isso também existia lá durante a Revolução Francesa, não é só aqui, né? E por último, os girondinos aí, né, não menos importantes, no sentido da proporção que tiveram na própria condução da Revolução Francesa, temos aqui os girondinos, que eram aí, basicamente, defendiam os interesses da alta burguesia, banqueiros, industriais, que ainda eram poucos, mas já existiam, eram propostas mais individualistas e contrárias à radicalização política. Eles preconizavam aí acordos e tentar resolver, né, todo aquele conflito da Revolução para que os negócios pudessem voltar a acontecer, para que as coisas pudessem voltar a andar. E, basicamente, eles defendiam também a questão do sufrágio censitário, ou seja, para você votar, você deveria ter que ter uma determinada renda ali para você poder votar. Beleza? Uma ilustração, né, uma icônica ilustração da execução do Luís XVI, né, tem aqui no meio da imagem, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu pegar a minha mãozinha aqui, ó, né, a cabeça do rei sendo exposta para as pessoas, né, e aí o inimigo do povo e da França, o inimigo da Revolução, ele foi executado. Aqui está mostrando de novo, né, o Luís XVI, né, no patíbulo, né, nessa estrutura que era montada em praça pública, e a guilhotina, né, a máquina usada aí pelos franceses, pelos revolucionários para executar aqueles que eles consideravam traidores, né. Era um método de execução considerado na época mais impessoal, né, do que o que era usado anteriormente. Tem muita coisa legal, né? A Revolução Francesa é sempre isso. Tem muita coisa aí sobre o Guillotin, né? O doutor Guillotin, que seria foi o cara que construiu, que idealizou a guilhotina, né? E tem coisa legal sobre ele, se vocês quiserem. A gente também pode incluir ele nessa lista de personalidades pra gente poder fazer um videozinho curto falando aí sobre esse personagem. Se vocês quiserem, deixa aí comentário aí. Quero um vídeo sobre o doutor Guillotin ou sobre Robespierre, Danton, Marat. Fiquem à vontade. Estou aqui para fazer o negócio acontecer para vocês, beleza? E agora, né, a gente começa já a falar um pouquinho de uma outra fase, né, uma outra época, né? A gente vai falar agora da era das antecipações, né? Então a gente muda o período, a gente estava na era das instituições, agora a era das antecipações. E o que aconteceu que marcou isso aqui, né? Então, basicamente, nesse contexto, né, dessa radicalização da Revolução que levou os jacobinos ao poder, que levou a esquerda ao poder, a gente vai ter aí, então, uma nova reorganização do poder, né? A partir do momento que os jacobinos chegam ao poder,
eles vão reorganizar o poder da maneira deles, né? Vamos ver como é que isso fica, né? A Convenção Nacional marcou o fim da monarquia constitucional e também o poder da alta burguesia. Então, basicamente, a gente está falando do momento que os girondinos eles saem do poder, né? A direita sai do poder. E estabeleceu a República, um período, né, já falei isso aqui, em que os jacobinos assumem o poder. E não é só assumir o poder, tá, gente? Eles assumem o poder num país que tinha acabado de passar por uma revolução de grandes proporções, que mudou totalmente a estrutura social daquele país, e um país à beira de um colapso mesmo, né? Porque haviam guerras externas, né? Países absolutistas que estavam atacando a França, haviam revoltas populares, né? Que eram pessoas que eram contra a Revolução Francesa, contra os jacobinos, né? Contra os girondinos também, mas contra toda a Revolução, mas que queriam voltar à monarquia. E além disso, havia também a crise econômica que não havia sido contornada ainda. As coisas não haviam se organizado ainda, né? E aí os jacobinos eles vão organizar a República da seguinte forma, né? A divisão dos poderes. O poder executivo ele vai ficar a cargo do Comitê de Salvação Pública. Então dali que partiam as decisões do executivo, né? Continuou os 3 poderes. O legislativo continua sendo lá a convenção, se torna a Convenção Nacional, então você tem lá os parlamentares e tudo mais, e o judiciário, se torna aí o Tribunal Revolucionário. A marca principal desse poder, nós acabamos de ver ela aqui, ó, a guilhotina, né? É a marca principal desse poder, e esse período foi chamado de período do terror, tá? Quando o governo de Robespierre, né, o Robespierre ele assume, né, a Comissão de Salvação Pública, as revoltas populares, os inimigos traidores da Revolução, né, eles são tratados com extrema violência e brutalidade, né? Basicamente, eles são levados à guilhotina, são presos, né? Cerca de 40 mil franceses foram acusados pelo Tribunal Revolucionário de traição e executados na guilhotina. Foi um verdadeiro banho de sangue. No auge dessa fase do terror, olha que informação absurda, né? Quase 800 pessoas eram decapitadas na guilhotina por dia. Esse era o preço para se manter a revolução, né? Claro, né, tem muitos historiadores que dizem que pessoas inocentes podem ter sido executadas aí nesse período, mas a gente também sabe que muitas pessoas que ameaçavam a revolução foram realmente presas e executadas por isso, né? Então, a guerra externa era um contexto muito caótico, um contexto quase à beira do colapso, né? Então, é um momento muito sangrento, muito violento, né? Isso é uma das características desse momento da República Jacobina. O fracasso, além disso, né, a República não conseguiu fazer as reformas que ela queria. Então, o fracasso das reformas jacobinas, as disputas e as brigas entre, inclusive, seus próprios líderes, né, Danton e Robespierre, eles entram em conflito um com o outro. E o banho de sangue do terror, né, levaram os jacobinos a perder o apoio popular. Eles, que eram vistos como uma salvação, passaram a ser aí muito pior, né? Um remédio muito amargo para poder curar, né, a coisa aí. Resolver, né, conduzir a revolução. O que permitiu, né, os girondinos retornarem ao comando da revolução. Tá? Imagens, né, do Maximilien Robespierre e do Danton, aí, né, líder do governo revolucionário e o primeiro presidente do Comitê de Salvação Pública. Os dois aí, né, são líderes, né, jacobinos, e num determinado momento os dois também vão entrar em atrito um com o outro, né? Eles vão entrar em briga, né, um com o outro, a ponto de basicamente desejar a morte do outro aí, né? Aqui está mostrando, né, o Danton foi executado na guilhotina, Robespierre também, né? Conta-se aí que ele teria sido acertado. Eles deram um tiro no maxilar dele, aí ele não podia falar, tal, mas foi levado à guilhotina também e tudo mais. O Jean-Paul Marat, né, que era um jornalista, editor aí do jornal O Amigo do Povo, que era um jornal, uma espécie de um folhetim, né, um jornal importante nessa época revolucionária, no qual ele publicizava todas as coisas aí relacionadas à República, né, à República Jacobina, e também acusava, né, indicava aí traidores da Revolução, pessoas que deveriam ser investigadas, ser presas, ser executadas e tudo mais.
O Marat também ele foi um jornalista importante nesse contexto, né, da República Francesa, e ele foi assassinado pela jovem aí, Corday, né, a Charlotte Corday, que se fez aí de uma pedinte, né, uma pessoa que precisava de ajuda, e ela vai até o Marat estaria lá tomando um dos seus banhos medicinais, ele tinha um problema de pele. É outro personagem que a gente poderia dedicar um vídeo todo para falar da história dele, né, bem legal. E aí ela entrou lá no lugar onde ele estava tomando banho, né, o banho medicinal dele, e acertou ele, deu uma facada nele lá no coração. E aí o Marat morreu, né, e se torna aí um mártir, né. Inclusive o próprio quadro do Davi, né, que é esse quadro aqui que eu tô clicando aí, ó, é um quadro, isso é um detalhe do quadro, é um quadro que foi usado na época para meio que literalmente transformar o Marat num mártir, né, num ícone da Revolução Francesa. Então ele passa a ser meio que um herói, né, o cara que lutou pelo bem comum e tudo mais. E tem muita coisa legal aí sobre essas histórias, esses pequenos fragmentos, né, e não o contexto todo, beleza? E aí a gente passa para a era das consolidações, né? Depois desse momento aí do terror da República Jacobina, dessa era das antecipações, nós passamos para outra fase, que é a era das consolidações, que é exatamente a retomada de poder pelos girondinos, tá? Então, aqui tem algumas informações. A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade dos negócios, inicia uma campanha contra o governo dos jacobinos, né? Aproveitam da situação caótica, aproveitam da briga interna que estava acontecendo entre eles, né, e derrubam Robespierre, ordenando sua morte na guilhotina, marcando o retorno da alta burguesia ao poder, ou seja, dos girondinos ao poder, né. Esse evento aí que eu acabei de narrar para vocês ficou conhecido como Reação Termidoriana ou Golpe do 9 de Termidor. A revolução ela muda o nome dos meses do ano. Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar um quadro com essa relação. E aí quem quiser dar uma olhada com mais calma, clica lá, pausa o vídeo e vê aí como é que chamavam os meses do ano, como é que era o calendário revolucionário da França, né? É bem diferente assim. E Termidor é um desses meses, tá? Então era como se fosse 9 de algum mês pra gente. E aí esse golpe aí cria uma nova Constituição, que é a Constituição de 1795. Foi mantida a República como forma de governo, mas a Constituição ela era diferente, né? E ela estabelecia princípios burgueses, né? Era uma república burguesa e não necessariamente uma república popular. Então foi estabelecido o voto censitário, né? Você precisava de ter dinheiro para você votar, comprovar a renda. Também estabeleceu aí o governo, ele passava aí por diretórios, né? Então passou aí por 5 diretórios, que substituiu o Comitê de Salvação Pública como o Poder Executivo, né? Lá atrás, a gente viu que o Danton e o Robespierre foram líderes do Poder Executivo, liderando aí o Comitê de Salvação Pública. E aqui a gente vê que nessa nova república, né, nesse novo momento, nessa nova Constituição de 1795, a gente já tem uma outra ideia, que o Poder Executivo ele era comandado por um diretório, tá? Que tinha lá seus 5 membros, igual está falando aqui. Apesar de se consolidar no poder, o período diretório foi marcado por corrupção, levantes e conspirações internas, constantes guerras, né, internas e ameaças estrangeiras, e o governo apenas se manteve pela aliança com o exército francês. O exército, ele assume, né, o exército, inclusive o próprio exército anterior, ele se consolida nesse momento, não, até mesmo no sentido de ser um exército experimentado, tá, gente? Ele vinha enfrentando as ameaças estrangeiras e se consolidando como um exército bem poderoso que poderia necessariamente proteger a França desse momento aí de conflitos, né? E aí ele defendia das nações absolutistas e também da Inglaterra, que se sentia agora ameaçada pelo que a França poderia se tornar. E ela vai se tornar mesmo. Depois a gente vai falar disso nas nossas próximas videoaulas aí, quando a gente estiver falando da era napoleônica, beleza? Junto à população e à burguesia, o exército francês ganha prestígio e acumulava várias vitórias, né? Salvava a França aí dessas ameaças externas, estrangeiras, de países absolutistas, mais a Inglaterra. E dentro disso aí, tudo aí, se destacava o comando, né? No comando, tá errado aqui, né? Aqui no comando, Napoleão Bonaparte,
como um dos líderes militares mais brilhantes, né, da Revolução Francesa e que vai depois se tornar o próprio líder, né, da França. A gente vai falar dele não agora. Aqui tem algumas imagens mostrando aqui como é que era o fardamento, né, dos soldados franceses. É bem interessante, né? Bem chamativo. Eu acho que você podia ver um soldado francês a quilômetros de distância. Napoleão Bonaparte, né, como general, lá com outros membros do exército francês. E terminando aí, gente, estamos quase no fim já, né, da Era das Consolidações, temendo as correntes oposicionistas, né, que tramavam um golpe contra o diretório, a alta burguesia, os girondinos, com medo não só de monarquistas, mas também dos próprios jacobinos, né, que se organizavam. Aí eles viram que eles eram incapazes de se sustentar no poder por muito tempo, e na tentativa de preservar as conquistas republicanas e a possibilidade de uma industrialização da França, né, e viabilizaram a ascensão de Napoleão ao poder. Né? Napoleão havia conquistado fama e prestígio com suas vitórias contra os inimigos da Revolução, os países estrangeiros que queriam acabar com a Revolução Francesa. Napoleão era um herói popular, tá, gente? Ele era visto como um grande salvador da pátria, né? O cara que poderia ali levar a França a um momento melhor, né? Um grande herói francês. E ele não era visto assim só pelos girondinos, ele era visto assim pela população como um todo, né? Todas as pessoas, de modo geral, todas é um absurdo, né? Mas eu digo, de modo geral, né? Os franceses viam em Napoleão o cara que salvava a França ali na hora que o bicho estava pegando, né? Então, indicar Napoleão como o cara que governaria a França era algo que todos os franceses achavam, todos de modo geral, né? A maioria achavam algo muito bom, né? Icônico, né? Tipo, opa, esse cara aí sim, esse cara vai salvar a França, né? E aí, em novembro de 1799, acontece o tão famoso, né, golpe do 18 de Brumário, que marca aí, né, a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França e marca o fim da Revolução Francesa e o começo do que a gente chama de Era Napoleônica. A gente vai continuar essa matéria depois em novos vídeos, tá? É essa a ideia. Obviamente, Napoleão dá continuidade também às ideias da Revolução. Ele era um filho da Revolução Francesa e ele não vai abandonar essas ideias assim. Na verdade, ele vai expandir essas ideias. Ele vai levar as ideias da Revolução Francesa para toda a Europa. A gente vai falar mais disso esse ano, aí, né, conforme eu for lançando os vídeos, e aí nós vamos dar uma continuidade, parecendo uma novela, né, mas faz parte da história. Tem muita coisa que a gente precisa ter seguir uma cronologia para a gente poder entender, né, como é que se deu esse desencadeamento aí dos eventos aí. Beleza? Aqui o 18 de Brumário, né, algumas pequenas imagens para a gente poder fechar essa matéria. Napoleão chegando ao poder. E aqui, como eu disse para vocês, quem quiser pausar o vídeo para dar uma lida aqui, né, os meses no calendário revolucionário francês. Aí vocês podem pausar e ler direitinho de quando até quando, né? Os nomes são até bonitinhos e estão relacionados aos períodos e às estações do ano, tá? E aqui, né, a gente tem uma espécie de uma revisão, né? Quem quiser também aperta pause aí e dá uma lida. Isso aqui marca, né, as fases da Revolução, né? E qual era a forma de governo, quem estava no poder e quais foram as principais leis aprovadas nesses diferentes momentos, beleza? E aqui também a gente tem, né, de novo, né, a mesma coisa, as fases, as características e os objetivos. Fiquem à vontade para apertar pause e assistir aí esse negócio e estudar, né, copiar, tirar um print para vocês estudarem aí super tranquilo, tá? É isso, galera. Eu termino essa matéria assim. Eu agradeço a você que viu o vídeo até o final. Muitíssimo obrigado, tá? Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like. Ó, seu joinha ajuda muito a gente, tá? Se possível, compartilhe o vídeo, né? Isso também vai ajudar o vídeo a crescer, o canal a crescer, né? Isso é muito importante. Se não é inscrito, se inscreva. Grande abraço. Tchau, tchau.